Curso Despertar do Sensei 2024. Módulo: Judô Escolar, Iniciação Desportiva. Sensei Fernando Hirakawa, 5º Dan. Sensei Makoto Hirakawa, 5º Dan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma palestra que faz parte do curso Despertar do Sensei, na edição 2024. Meu nome é Fernando Hirakawa, sou faixa preta, 5º Dan pela Federação Paulista de Judô, graduado em Educação Física pela Universidade do Paraíba, com pós-graduação em Gestão de Centros Poliesportivos e Condicionamento Físico e Desempenho Esportivo Infanto-Juvenil também pela Univap. Nós estaremos tratando nessa palestra sobre o judô escolar, né? O judô escolar tem ganhado bastante espaço, não somente na nossa cidade aqui, em São José dos Campos, mas também em todo o estado e no Brasil também. É uma proposta que visa trabalhar junto com a educação e que, com certeza, tem dado certo e nos trará bons frutos no futuro. Nós bem sabemos que, na atualidade, né, mediante as mudanças políticas relacionadas à inclusão social, nós sabemos que todas as pessoas têm o direito de praticar esporte hoje em dia, né? É um esporte adaptado, e com o judô também não é diferente. Nós temos essa oportunidade de trabalhar com as pessoas também, incluí-las, né, no judô, né? Isso é muito gratificante porque eu tenho experiência de trabalhar com pessoas que dão resultado ou melhoram o seu desempenho na escola, por exemplo, né? As professoras têm uma melhor resposta desse aluno na escola. Isso é muito gratificante, tá? Já quero aqui de antemão expressar o meu sentimento de que o judô escolar não visa somente resultados, né? Medalhas, quero dizer títulos, mas principalmente, como nós vamos ver aqui no decorrer da palestra, é um cidadão de bem, tá? Então toda pessoa tem o direito e acesso, né, à prática do judô. Basta procurarem uma escola ou uma academia onde isso seja ofertado, tá? Nós tivemos em 2020 um acordo firmado entre Brasil e Japão, onde a proposta foi a intensificação da prática esportiva do judô, especificamente, né? Também as medidas antidoping, né, visando aí a saúde do praticante. Também voltado para a medicina esportiva e, por último, mas não menos importante, o engajamento, né, o envolvimento de idosos e de pessoas com deficiência, como eu disse anteriormente. Então, o judô é uma prática que visa aí alcançar todos na sociedade, tá? Desde os mais novos, né? Nós temos escolas, por exemplo, onde se tem judô já a partir do berçário, né? É claro que são atividades adaptadas, mas que no futuro vão trazer um diferencial para esse praticante do judô. Como não é diferente, não poderia ser diferente, né? O judô visa disciplina e respeito, inclusive e em especial no ambiente escolar, né? Nós sabemos que muita coisa mudou da minha época para cá. A escola, infelizmente, né, mudou muito, né? Os alunos já não estão com aquela disciplina que nós tínhamos, né? Quem está me assistindo aí, que aí da década de 70, de 80, vai se lembrar que a escola era muito rígida, né? E hoje nós não vemos, não sentimos mais que isso aconteça. Mas o judô, ele vem somar a isso, ele vem trazer de volta essa disciplina e esse respeito, né? Não somente dentro do dojo, tá? Mas principalmente fora, quando o judoca ele faz a sua saudação para sair do dojo, né? Calça o seu chinelo e vai para a sala de aula, depois vai para casa,
a sua convivência em sociedade. Então, principalmente, disciplina e respeito fora do dojo, né? Para isso, é necessário investir tempo, principalmente tempo. E também nós sabemos que não é possível fazer muita coisa ou quase nada sem o dinheiro, né? O dinheiro é muito importante. Mas o tempo, pessoal, ele é muito importante, é fundamental. Hoje, nós vivemos numa era onde tudo é instantâneo, né? É o tal do macarrão instantâneo. Tudo tem que ser para já. Não consegue esperar. Uma criança de hoje em dia não consegue esperar para ganhar um brinquedinho no final do ano, né? Ele tem que ser atendido já. E o judô, ele não trabalha nessa linha, ele demanda tempo, né? O sensei, como diz o curso Despertar do Sensei, o sensei é aquele que vai investir tempo, principalmente, na formação dessa criança, né? Criança, às vezes, não tem uma vivência de atividade física no seu dia a dia, né? Hoje em dia, as moradias são os condomínios verticais, então dificilmente essa criança consegue sair na rua. É claro que há também os perigos de hoje em dia na rua, né? O trânsito, enfim, são vários fatores que, infelizmente, colaboram para que o brincar, né? Que antigamente era muito comum, né? Brincar na rua, subir na árvore, né? Os movimentos básicos que nós temos na educação física, na atividade física, hoje em dia a criança não tem mais acesso. Então, o sensei, ele tem que investir tempo nessa formação, nessa base, né? É como se fosse uma pirâmide. A base tem que ser muito grande para dar sustentação ao crescimento, ao desenvolvimento desse aluno. Tá? Então, invista tempo, principalmente na base desse aluno. Tá? E aí fica essa pergunta, né? O judô escolar, ele é igual, ele é semelhante, ele é parecido com o judô que é desenvolvido em academias e clubes? É diferente? O que eu tenho que fazer? Tá? O judô, pessoal, ele é um só. Judô é judô. Judô na academia é judô. Judô num clube grande também é judô. O judô na escola também tem que ser judô. Né? O que eu sempre trabalho é o seguinte: como eu sei e eu vivencio isto, e que na escola às vezes nós temos uma aula na semana. E essa aula às vezes é de 40 minutos, 45 minutos, quando muito, uma hora. Então nós trabalhamos o que nós podemos nesse tempo, porém, como eu disse aqui anteriormente já, o judô não pode ser dissociado em academias e clubes e um outro judô escolar. Tem que ser feito o judô na sua essência, na escola também. Então, costumo dizer que a intensidade, né, o volume e a intensidade na escola, esses sim precisam ser diferentes, porque o aluno não tem tempo de prática. E o tempo que ele tem, nós temos que investir, conforme o slide anterior, na base, nos fundamentos, tá? Então, falando em fundamentos, nós temos que prestar a seguinte atenção, né? O mesmo que nós fazemos na academia ou clube, tem que ser feito na escola, a começar pelas saudações, né? Saudações são de suma importância no ambiente da escola. Tá? Hoje em dia é muito difícil as pessoas se cumprimentarem na rua, né? Um simples bom dia, um boa tarde, um boa noite, como você está, né? Isso pode mudar o dia de uma pessoa, tá? Então, a saudação no judô, eu coloquei saudação, não apenas cumprimento, porque o cumprimento ele pode ser somente formal, né? Somente para cumprir tabela. Agora, a saudação, ela tem sentimento, tá? Ela mostra o seu estado de espírito. Então, a saudação no judô, ela tem que ser a mesma, né? Tanto é que alguns atletas às vezes se equivocam, né? Perguntam, eu tenho que fazer a mesma saudação que eu faço no kata? Não. A saudação é uma só, para adentrar ao dojo, para cumprimentar o seu sensei, para cumprimentar o seu parceiro de treino, para executar o kata, né? Seja ele qual for,
né? Seja em pé, seja ajoelhado, a saudação é uma só e tem que ser feita com sentimento, tá? Uma outra questão também a ser trabalhada com os alunos da escola é a sua responsabilidade com o seu judogi, né? Seu uniforme. Uniforme, o judogi, né? Lembrando que não é kimono, mas sim judogi, certo? O kimono é aquela vestimenta tradicional que os japoneses utilizam no Japão. Tem aqueles kimonos um pouco mais formais para formaturas ou para outras oportunidades, ocasiões, como um velório, por exemplo, né? Tem uns kimonos coloridos para festejar, enfim. Mas no judô nós devemos sempre usar os termos corretos, que é o judogi, né? Então a responsabilidade, como eu disse, o judogi tem um preço, né? E as crianças têm que valorizar isto, porque não custou barato, tá? Então a responsabilidade com o seu judogi, né? Explicar para eles os itens que compõem o judogi, na verdade, é o casaco, o agi, a faixa, o bi, a calça shitabaki, né? Também existem outros termos aí que as pessoas utilizam. Então, uma responsabilidade. O bom relacionamento entre os colegas da escola, no ambiente escolar, estamos falando de escola, sejam esses colegas praticantes ou não, tá? Eu só cumprimento quem faz judô? Não. Eu cumprimento a todos. Eu tenho que ser diferenciado, né? Os senseis antigos ensinavam e exigiam que o judoca ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ser uma pessoa respeitosa, disciplinada e que contagie com isto os que estão ao seu redor, tá? O relacionamento também com os professores de classe, porque hoje em dia, infelizmente, acontece da falta de respeito, né, entre aluno e pais, ou melhor dizendo, entre professores e os pais também, que será o próximo item aqui. Então, nós não podemos jamais deixar de ensinar, de cobrar, de exigir esse bom relacionamento entre os alunos, os judocas e os professores da escola. E por último, e tão importante quanto as anteriores, é o relacionamento com os familiares, né? Isso já é fora do ambiente escolar. Eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos nas escolas, né? Quem obedece o seu pai? Quem obedece a sua mãe? E pasmem os senhores e senhoras que estão me assistindo, grande parte deles levanta a mão, né? E eu, para estimulá-los, né? Eu falo assim, então a partir de hoje você vai voltar a obedecer o papai e a mamãe. Esse bom relacionamento é super importante. Mas o que eu vou ensinar na escola, né? Além do que nós falamos aqui, a começar pela saudação, pessoal, eu peço que vocês tenham aí a preocupação de ensinar os fundamentos, tá? Não ensine a lutar, mas ensine os fundamentos, porque os fundamentos vão dar a base toda para que, se esse aluno da escola lá na frente decidir optar por ser um atleta, ele vai ter os fundamentos já intrínsecos, já encalacrados nele. Então, fundamentos. E por falar em fundamentos, nós vamos começar falando sobre os básicos, né? Por exemplo, os rastejamentos, que é o jacaré, né? Que vai dar ali, vai dar força no seu corpo, né? No seu tronco, para depois, numa imobilização, no Saikomi Waza, num domínio, por exemplo, de um Kansetsu Waza, de um Shime Waza, ele vai ter esse domínio já formado anteriormente, tá? Por esse exercício, o jacaré. O camarão ao contrário, o camarão de lado, que é o Yokoebi, são exercícios fundamentais depois para a escapada das imobilizações. Então, isso é básico, é como o atleta, o aluno, ele vai se locomover, ele vai se portar no chão, tá? Então, isso é importante. Começando, então, por esses rastejamentos. Depois nós vamos ter, para o fortalecimento dos membros superiores, inferiores, dos grupos escolares, nós vamos ter os exercícios de locomoção, aonde ele vai fazer sozinho mesmo, né? A imitação dos animais, é o camelo, né? E nisso eu vou trabalhando a lateralidade, o sentido para frente, para trás, para os lados, tá? Então, posso fazer
Esses exercícios que estão aqui propostos é um exemplo, mas existem outros mais, e vai depender da criatividade do professor. Eu sei que o professor do judô, como um bom judoca, ele é muito criativo, né? Então ele vai trabalhar os exercícios, vai uma mão, por exemplo, o saci pulando com uma perna só vai dar a base depois para esse atleta desenvolver e dominar as técnicas com o apoio, né? Por exemplo, o Osotogari, ou Outigari, Ultimata, enfim, as técnicas aí que ele utiliza uma perna só e com o seu oponente nas suas costas. Então, tem que ter um domínio disso aí, tá? Então, esses exercícios trabalhados na iniciação vão dar toda essa base para o praticante, tá? Depois nós temos os rolamentos e atrelado aos rolamentos, as quedas, né? Rolamento para frente, cambalhota. Eu vejo uma dificuldade muito grande, principalmente naquele aluno que começa tarde, né? Uma dificuldade, não teve essa vivência quando criança, então a cambalhota é um desafio muito grande, tanto para frente quanto para trás. Depois nós temos a estrela, né? Que também não é fácil de executar, mas a gente vai ensinando pedagogicamente. Cada sensei tem a sua linha, né, pedagógica, ele vai ensinando aqui, põe a mão e vai, tá bom? Depois nós temos as quedas específicas, né, o ukemi, né? O ukemi, meu pai fala que é a sua proteção, você vai aparar a sua queda, né? Um bom ukemi vai me proteger independente da técnica que eu receber. Então, se eu sei cair certo, mesmo se o outro me jogue, me projete de uma técnica mal aplicada, eu vou conseguir cair certo, né? Então nós temos o ukemi para frente, Maia ukemi, o shiro ukemi para trás, yoko ukemi, queda lateral, direita e esquerda. Depois o ukemi mesmo, que eu falo sempre nas minhas aulas, que é o maema wari ukemi ou zenpo kaiten ukemi, alguns conhecem com esse termo, né? Que é a queda para frente com o rolamento. Tá? E sempre comecem, pessoal, deitado, né? Primeiro batendo as mãozinhas, né? Esse domínio também de você, esse controle, né? Melhor dizendo, de você manter a cabeça levantada, né? Vai depois e tudo vai trabalhando junto. Lá atrás, os exercícios de locomoção deram fortalecimento, trouxeram fortalecimento para o abdômen, para as costas, né? Para as pernas, para o quadril, uma mobilidade. Então, começando deitado, depois eu vou passa para a posição sentado, depois agachado, depois em pé, depois em movimento. Então, isso aí vai trazer segurança para o praticante, tá bom? Começando do básico, tá? E continuando então a falar em fundamentos, pessoal, nós temos então as saudações, novamente, né? O rei-ho, né? Utilizem sempre os termos corretos e a pronúncia também, né? Não é rei, né? Rei-ho, né? Na língua japonesa, quando a palavra começa com R, no caso aqui é re, né? Re. Se começasse com H, seria re. Aqui nós temos os dois exemplos, rei, ro, né? As formas de saudação, shisei, a postura, né? O chokuritsu, shizen, hontai, a sequência certa, qual pé avança, qual pé recua. Depois nós temos o migi shizentai, postura natural à direita, hidari shizentai à esquerda, jigo hontai ou hon jigotai, postura defensiva, migi jigotai, postura defensiva à direita, hidari jigotai, postura defensiva à esquerda. Depois nós temos o kumikata, que são as formas de pegada, rikite, mão que puxa, ou para nós aqui no Brasil, mão que segura na manga, né? Mas se vocês utilizarem esse termo rikite, mão que puxa, melhor dizendo, vai ser mais fácil para o praticante se lembrar, né? Então, a rikite é a mão que puxa, então ela vai fazer o quê? Ela vai puxar. Tsurite é a mão que pesca, então a função dela é pescar, né? Às vezes fica até assim, mas sensei é óbvio, mas a gente vai incutindo na cabeça deles. Depois nós temos aiotos, né? Onde os praticantes, os dois, seguram do mesmo lado, destro com destro, ou canhoto com canhoto, e também o ken canhotos. É a pegada cruzada, vamos dizer assim, né? É o destro com o canhoto e o canhoto com o destro. Nós temos depois ainda kuzushi, que é o desequilíbrio, né? Lembrando que são 8 direções, Rapo no kuzushi. Então, isso tem que ser muito bem fixado, né?
cada técnica vai ter a sua direção de Kozushi, de desequilíbrio, tá bom? Então, frisem bastante isso com os praticantes. Depois nós temos o Shintai, que é a movimentação, né? Não é simplesmente andar, né? Tem o Ayumiashi, maneira natural de andar, o Suriashi, andando, arrastando os pés, né? Deslizando os pés, e o Tsugiashi, que é um pé após o outro. Depois, quando esses fundamentos todos estiverem fixados, eles vão, como eu sempre falo, é só juntar as pecinhas. E quando junta as pecinhas, nós vamos ter judô. Tá? Então depois nós temos o Tai Sabaki, né, que é a esquiva do corpo. Tai, corpo, Sabaki, é o giro, né? Migi, direita, Hidari, esquerda. Aí no Tai Sabaki nós temos o Mae Sabaki, a esquiva para frente, né? O Shiro Sabaki para trás. Mae Mawari para frente com giro. E o Shiro Mawari Sabaki para trás com giro. Então, tudo isso precisa ser repassado aos nossos alunos e no ambiente escolar. São os fundamentos. Já em relação às técnicas, pessoal, o Waza, né? Waza, não Vaza. W tem som de Wa, né? Waza. É importante nós frisarmos e utilizarmos os nomes corretos. Tá? E a resposta é sim. Se alguém perguntou, o aluno consegue memorizar? Sim. Você vai falando, 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 e ele vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e ele vai memorizando, né? Eu sempre costumo dizer que o judô é bom porque, além de um esporte, de uma modalidade olímpica, né, de uma arte, você tem a oportunidade de também aprender um idioma, né? Mesmo que seja o básico, mas não deixe de estar aprendendo um novo idioma, que é a língua japonesa. Então, as contagens, né, em japonês, né? Os pequenininhos, eu começo em português, depois eu vou acrescentando em Nihongo, Ichidi, e eles vão ouvindo, vão repetindo, vão falando junto, até que depois está contando, né? Depois eu escuto das professoras, das diretoras, olha, mamãe do aluno tal ficou muito feliz, gravou um vídeo dele contando em japonês, então isso é muito gratificante, tá? Então, nomes em japonês e com a pronúncia correta, tá? Em relação às técnicas, nós temos Ashiwaza, né? O tema é Nagewaza, técnicas de projeção, e nós vamos ter o Ashiwaza, técnicas com predomínio maior dos pés e pernas, Tewaza, mãos e braços, Koshiwaza, quadril, e Sutemiwaza, as técnicas de sacrifício, Masutemiwaza, sacrifício frontal, e Yoko Sutemiwaza, sacrifício lateral, tá? Passar também para os alunos, né, as técnicas em pé e no chão, Tachiwaza e Newaza. Em relação aí às variações, as vertentes, né? Nós temos o Renraku, Renkawaza, faltou o Renkau ali, mas Renraku, Renkawaza, que são as sequências de técnicas, tá? Eu coloquei ali uma bolinha, um maru, né, em japonês fala maru, porque eu faço o Renraku Waza, né? Principalmente de Ashiwaza, porque às vezes o aluno entra no Sotogari, o menininho faz um Tai Sabaki, e aí é possível ele fazer um Ouchigari na sequência. Então isso fica até divertido para eles. Eles vão descobrindo, né? Vão estudando a direção do Kozushi e falam assim, Sensei, eu posso entrar o Sotogari e se ele defender eu posso fazer? Pode, né? Desde que esteja no padrão, né? Nós temos o padrão que a federação usa, certo? Então isso tudo é possível, né? Já o Sutemiwaza, que são as técnicas de sacrifício frontal ou lateral, e o Kaesho Waza, eu coloquei um X ali, né? O japonês fala dame. A princípio eu não aconselho, porque a lesão ela pode ocasionar, por exemplo, de um contragolpe mal executado, de um sutemi mal executado. Então, para início, pessoal, eu particularmente não utilizo nem Sutemi Waza e também o Kaesho Waza, porque no Kaesho Waza envolve técnicas de sutemi, né? Nós temos, por exemplo, na listagem da federação, técnicas de Kaesho Waza, por exemplo, Ippon Seu Inage, Ukiwaza, né? Tayotoshi Yoko Guruma, por exemplo. Então, isso com o tempo, se os fundamentos anteriores tiverem sido bem trabalhados
esse aluno vai conseguir executar essas técnicas, tá? Então, é apenas uma opinião minha, um conselho meu, tá bom? Importante, né? Já finalizando aqui a minha fala, passar para esses alunos as informações históricas, a teoria do judô, o seu fundador, Jigoro Kano Sensei, né? As datas, quando, onde, o primeiro dojo, os nomes dos primeiros judokas, né? Quando chegou no Brasil, quem que trouxe o judô para o Brasil? Eles têm que saber que não chegou do nada, não surgiu, alguém teve um sonho, não. Ele veio totalmente detalhado, veio com orientações para ser difundido, né? Não só no Brasil, mas em todo o continente europeu, enfim. Tá? Então isso é muito importante. A história do judô no local, na sua cidade natal, né? Quem são os professores, os mestres, né? Eu percebo com muita tristeza que os mestres, né? E falando em mestres, eu falo dos kodanshas, não têm tido o seu valor, né? Não tem tido ali a reverência como tínhamos antigamente. Isso nós não podemos perder. Vocês que são professores das escolas, ensinem isso, a valorizar o professor, os mestres, porque se ele valorizar um professor que é uma referência, com certeza ele vai valorizar o professor na sala de aula, né? Ele vai valorizar os seus pais, os seus avós, os seus familiares, tá bom? E também, né, repassar para os nossos alunos aí, os atletas, os medalhistas. Quem são os medalhistas? Hoje em dia a gente pergunta quem foi o primeiro campeão olímpico de judô do Brasil. Tem dúvida, né? Quem foi a primeira atleta feminina a conquistar a medalha? Enfim, isso nós temos que passar para os nossos alunos. Eles têm que saber a história, têm que saber que o judô tem história, o judô tem uma base sólida em nosso país, tá bom? Não só os medalhistas olímpicos e mundiais, mas os campeões brasileiros, os campeões regionais, né? Aqueles que se desdobraram para alcançar um título, tá bom? Isso é muito importante passar para eles, tá? Encerrando então a minha fala, eu quero aqui trazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, né? Pela nossa vida, pela saúde, né? Nesse momento que eu estou aqui, infelizmente muitos estão sofrendo com dores, muitos estão chorando, mas nós estamos aqui, né? Então é motivo de nós levantarmos as mãos aos céus e agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Agradecer também a minha família, a minha esposa e as minhas filhas, que são judocas, né? Minha filha mais velha é faixa preta, segundo dan, segunda filha, faixa marrom, logo vai prestar o seu exame. As minhas filhas menores, que são gêmeas, também estão no judô, estão aí já engateando, caminhando nessa arte que é o judô, né? Agradeço aos meus pais, né? E o meu pai também, que é meu sensei, o sensei Orlando Satoru Hirakawa, que deve ser conhecido de alguns de vocês, que me instruiu, que me forjou, né? E ainda hoje me instrui, né? Se for necessário, me puxa a orelha ainda, mas é com muito carinho, como sempre foi, né? Quero agradecer também em especial aos mestres que vieram antes de nós, que abriram esse caminho. Se nós estamos aqui hoje com essa facilidade tecnológica, é porque esses mestres lá atrás carregaram tatame nas costas, fizeram competições sem nenhum recurso financeiro, mas fizeram. Começaram, terminaram. Alguns ainda estão conosco até hoje, e para mim é um privilégio tê-los conosco. Então, agradeço a eles, né? Agradeço ao nosso delegado regional, vou citar aqui o nome dele, Sensei Cláudio Calazans Camargo, que nos proporciona essa oportunidade de nós podermos compartilhar um pouco com vocês sobre o judô. Quero agradecer ao Jefinho, que é o mestre, né, dessa tecnologia, que com certeza vocês receberão o melhor conteúdo da melhor maneira possível, né, com a qualidade excepcional. Então agradeço ao Jefinho de coração. E por último, agradeço aos companheiros de curso, que são vários professores que fazem parte desse curso, o Despertar do Sensei, e na pessoa do Sensei
Nelson Claudino, que é o nosso mentor. Eu agradeço a todos e que vocês tenham aí um bom curso e que eu possa ter ajudado, nem que seja um grão de arroz. Muito obrigado. Olá, pessoal. Hoje vamos falar de mais um tema do curso O Despertar do Sensei, na versão agora 2024. Sejam muito bem-vindos. Agradeço, né, a todos que estão despendendo do seu tempo para trocarmos a experiência e que espero que tudo que for falado possa, de alguma forma, agregar ao conhecimento de todos, para que possamos empregar, né, no nosso trabalho, que é o judô. O tema que nós vamos abordar é sobre iniciação esportiva, quando uma criança, seja uma criança ou um adolescente, jovem, ou até mesmo um adulto, né, ele começa uma prática esportiva, seja ela qual for, e no nosso caso estamos falando sobre o judô. Quando falamos iniciação esportiva, nós logo pensamos que é uma criança, né? Mas eu creio que todos, por experiência, nós lidamos com os públicos de todas as faixas etárias, né? Então, desde crianças, às vezes adolescentes também ingressam nas nossas aulas, jovens e até mesmo adultos, né? Isso de idades variadas, falando até mesmo do adulto. Então, a iniciação esportiva ela tem um papel fundamental. Nós vamos abordar alguns assuntos dentro desse tema, como, por exemplo, o conceito, a importância, né, da iniciação esportiva, a idade ideal para iniciar. Nós esperamos, né, com a idade inicial, esperamos que seja uma criança, mas nem sempre nós recebemos, né, uma criança. Como eu comentei, adolescentes, jovens e adultos também podem ingressar e nós veremos a importância, né, desse ingresso na iniciação esportiva, esses primeiros contatos com o esporte. Vamos falar também sobre o desenvolvimento motor, habilidades motoras fundamentais, desenvolvimento cognitivo, o papel do professor na iniciação esportiva, Kihon, a nossa linguagem, né, sobre os fundamentos do judô, e uma metodologia que particularmente eu aplico nas aulas para formação, né, desse aluno e futuramente um atleta ou um praticante de judô que seja. Bem, vamos para o conceito. O que é a iniciação esportiva? O nome já diz, a iniciação esportiva é o período em que a criança, e aqui vou dizer novamente, adolescente, jovem ou adulto, ele inicia a prática regular de um esporte e é orientada para várias modalidades esportivas, né? Então, quando uma pessoa ela procura por um esporte para ela ingressar, dando início, então, a uma vida esportiva, e nós vamos abordar aqui alguns assuntos, né, muito importantes para esse desenvolvimento. Nós sabemos que o judô é um esporte muito complexo, né? Muito complexo. Nós temos várias técnicas, né? Então, o desenvolvimento motor, a percepção que não só a criança, mas o praticante, adolescente, jovem, adulto, ele precisa ter, é fundamental, né? Vou aqui só abrir um parênteses para falar sobre as quedas. As quedas, elas preparam o corpo, né? Além de preparar, tem a função de proteger o corpo durante uma projeção. Então, nós treinamos as quedas de direita, de esquerda, para trás, para frente, para os lados. Então, nós vemos que o judô ele é um esporte muito complexo. Então, para se aprender, precisa-se desenvolver, né? Hoje ainda, pegamos um público
temos um desafio muito grande, né? Pegamos um público que tem muito acesso à tecnologia, muito acesso à informação, né? Então, a importância de nós direcionarmos, programarmos, planejarmos uma aula e esse ingresso, né, a entrada ao esporte, isto é fundamental. Eu tenho vários alunos e nós sabemos que o acesso à tecnologia faz com que os alunos eles busquem informação e procurem, né? E às vezes vemos alguns aluninhos lá fazendo alguma coisa que não foi ensinado durante as aulas e nós logo falamos, olha, procurem não aprender com o Sensei Yu, né, que é o Sensei YouTube, né? E passa-se muitas coisas. As redes sociais hoje, eles passam muitas coisas. Então, essa importância, o desenvolvimento, o preparo desse praticante, seja ele da criança ao adulto, ele vai depender e vai passar pelas nossas mãos, né? Então, esse período é um período em que deve-se ter muita orientação, né? Muita orientação, diferentemente do passado, né? Hoje nós conversamos muito com as crianças, falamos bastante com eles para evitar, principalmente, que ela perca o gosto pelo esporte ou pela prática esportiva, né? Vire um adulto sedentário e, consequentemente, aí, problemas de saúde, ou até mesmo ela cria-se um trauma, né? Seja por uma queda, ou seja por um tipo de aula que ela fique traumatizada e acaba se criando uma aversão pelo esporte, né? Os programas de iniciação esportiva, eles podem promover muitos benefícios para a formação integral da criança, tais como o desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social, promovendo um estilo de vida saudável na vida adulta. Bem, a iniciação esportiva, ela tem uma importância muito grande nesse sentido. Vou comentar aqui alguns pontos. Por exemplo, a sociabilização da criança. É bem verdade que nós já pegamos assim vários alunos, recebemos vários alunos e os pais às vezes comentam, olha, meu filho ele não conversa, não fala, não tem amiguinhos, né? E quando essa criança ingressa no esporte, principalmente esporte coletivo, e podemos dizer que o judô, né, ele é um esporte coletivamente individual ou individualmente coletivo. Apesar de ser uma pessoa treinando, nós precisamos também de um par para desenvolver o nosso judô e vice-versa. Então, acaba-se tendo um desenvolvimento social. A criança acaba se sociabilizando. Isso me faz lembrar, no passado, um aluno que passou pela mão do meu pai, um aluno até que realmente não falava muito, quase nada, e ao longo da prática, chegou até a faixa marrom, muito forte, e ao longo dos anos da prática, ele começou a se sociabilizar, né? É um adulto hoje formado, interessante que é um pai de família, e isso desenvolveu a parte social da criança. Outro ponto importante é a parte cognitiva. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a parte cognitiva. Essa área cognitiva do ser humano, ela é uma capacidade que nós adquirimos através de algumas atividades específicas e ela é um processo de aprendizagem. Esse processo cognitivo é quando o ser humano ele recebe uma informação, ele processa essa informação e depois ele coloca em prática. Na nossa área de atuação, é quando nós ensinamos alguma atividade para a criança, seja uma queda, seja uma movimentação, uma maneira de segurar, e faz com que a criança ela raciocine e depois ela consiga colocar em prática. E isso ela leva depois para a vida adulta, porque essa capacidade de raciocinar ela é muito importante. Nós vamos adquirindo
um raciocínio lógico, pensamento, como desenvolver, como agir diante de uma situação. Então, esse processo todo, ele é desenvolvido através também da iniciação esportiva. Além do que o desenvolvimento físico, né? Começa-se a tonificação dos músculos, a parte psicológica do raciocínio, começa a raciocinar, começa a pensar, faz com que o cérebro se desenvolva, fazendo a criança pensar. Eu imagino que vocês também devem ter feito a criança pensar quando ela vem te questionar sobre alguma atividade. Sensei, o que eu faço com isto? Eu, particularmente, eu devolvo a mesma pergunta. Eu digo assim, o que você faria com isso? Ou seja, fazendo a criança desenvolver, né, a parte psicológica, ela pensando e com isso formando, né, essa criança para uma vida saudável adulta. Bem, vamos falar um pouquinho sobre qual a idade para iniciar. Isso é um dado, né? Tem aqui um link e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as atividades sejam iniciadas entre os 5 e 7 anos de idade. Porém, mais importante do que focar na idade é respeitar a vontade da criança e estar atento às suas características. Uma variável que deve ser medida pelos pais, a idade para a iniciação esportiva fica entre os 5 e os 8 anos. Nesse período, a criança está em pleno desenvolvimento das funções motoras básicas e fundamentais. E com esse aspecto mais maduro, já é possível colocá-la em programas esportivos e nas suas primeiras competições. Bem, não sei vocês, mas hoje eu recebo, né, e há uma procura muito grande para aulas de judô para crianças com menos de 5 anos. Tem famílias que nos procuram para colocar os filhos com 3 anos, até de 2 anos de idade, 4 anos. Eu, particularmente, acredito que a idade dos 4 anos, ela é uma idade já boa para uma iniciação esportiva. E no mundo atual, né, que nós estamos vivendo, o papel do profissional, seja da educação física, o educador físico, e nós mesmos, os professores de judô, é muito importante, quando nós recebemos essa criança, nós termos esse direcionamento das atividades que nós vamos empregar, né? É claro que nós não vamos pegar uma criança de 4, 5, 7 anos nessa faixa etária e vamos colocá-la para fazer, por exemplo, 1000 utcomes, né? 1000 entradas de técnicas. Isso é impraticável para uma criança ainda. Isso vai acontecer mais lá para frente. Mas durante essa faixa etária, e nós vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente, nós precisamos desenvolver primeiro as habilidades motoras, rudimentares ou fundamentais da criança. É nessa faixa etária que ele vai captar muitas informações e a criança, ela está praticamente preparada. Infelizmente, né, nós vivemos em um mundo muito fechado, né? Vivemos em 4 paredes, quase que se não desenvolve atividades motoras. Eu sou de uma época que nós brincávamos muito na rua. Então nós tínhamos essas habilidades bem desenvolvidas. Subíamos na árvore, subíamos nos muros, brincávamos, né, de esconde-esconde, pega-pega e outras brincadeiras que desenvolvia muito dessas habilidades. Hoje, nós, professores de judô e educadores físicos, nós precisamos ter em mente que quando essa criança iniciar um esporte, nós precisamos, primeiro, desenvolver essas habilidades. Eu hoje faço uma comparação com a época em que meu pai dava aula, os nossos senseis.
eu tinha comigo assim que a criança ela vinha pronta praticamente para aprender-se o judô. Hoje nós precisamos nos antecipar a isso. Primeiro desenvolver as habilidades para depois fazer com que a criança aprenda um esporte. Então essa idade entre os 5 e 7 anos, 4, né, eu coloco um pouquinho menos, 4 anos, é muito boa, né, e fundamental para que a criança ingresse, porque ela está em seu pleno desenvolvimento. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. Esse desenvolvimento motor ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é uma fase motora reflexiva, compreendida desde o período fetal até os 4 meses de vida, e é caracterizada por movimentos realizados involuntariamente. Então, é quando a criança, através de alguma percepção, né, dos seus sentidos, ela começa a ver alguma coisa e, através disso, ela começa, então, a desenvolver involuntariamente essa capacidade ou esse desenvolvimento. Bem, sabemos que a criança já dentro, né, do útero, ele já no seu desenvolvimento intrauterino, ela tem esses movimentos involuntários. Então, às vezes, chuta, coloca a mãozinha, muda a posição, e até os 4 anos de vida, ela está nesse desenvolvimento dos movimentos involuntários. A segunda fase, ela é denominada fase motora rudimentar, ou seja, do nascimento até os 2 anos de idade. Nesta fase começa a aparecer as primeiras formas de movimentos voluntários. Enquanto que na primeira era um movimento involuntário, agora já voluntário. Então ela começa a ter uma percepção, né, quando a criança começa a ver alguma coisa e estender o bracinho ou o pezinho para mexer, né, o corpo. Esses movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma sequência de aparecimento altamente previsível. Então, a criança, ela, através da sua percepção dos sentidos, né, seja auditivo, seja visual, então ela começa já a amadurecer, ou seja, começa a usar os membros inferiores, superiores e outros membros para começar a desenvolver. A terceira fase, a fase motora fundamental, compreendida entre os 2 a 7 anos de idade. Esta fase do desenvolvimento está dividida em 3 estágios: inicial, elementar e maduro. A fase motora fundamental representa um período no qual as crianças pequenas estão ativamente envolvidas na exploração e na experimentação das capacidades motoras de seus corpos, estão obtendo crescente controle para desempenhar movimentos discretos, em série e contínuos, como fica evidenciado por sua habilidade em aceitar alterações nas exigências das tarefas. Bem, nós estamos agora falando aqui de crianças entre 2 e 7 anos. Nós comentamos aqui, isso é um dado, nós falamos nos slides anteriores, que o ingresso nas atividades esportivas, elas começam entre os 5 anos, a partir dos 5 anos. Um pouquinho menos, né, 4 anos, mas entre os 5 anos aí, os 8 anos. E é nessa fase que a parte motora fundamental, e nós vamos abordar isso nos próximos slides, ela representa esse período em que a criança elas estão ativamente envolvidas na exploração. Especificamente, a parte de locomoção, a parte de manipulação. Então, é uma fase fundamental na vida da criança. Então, nós, professores, quando recebemos uma criança nessa faixa etária, é o nosso papel desenvolver. Por quê? Porque isso vai fazer com que o desenvolvimento motor ela atinja uma maturidade.
enquanto estudava educação física, eu ouvi um dado uma vez de um professor que me causou espanto, né? E se aconteceu isso com você, não se assuste, porque eu também passei por isso. Então, os professores diziam o seguinte, que a criança ela tem as suas fases de desenvolvimento motor, é o que nós estamos abordando. E há uma fase na vida da criança que ela começa a engatinhar. Nessa fase, a criança ela começa a tonificar a musculatura dos braços e das pernas, preparando ela para uma próxima fase. Então, muitos de nós compramos, né, e colocamos os nossos filhos em andadores. Por quê? Facilita a vida do adulto. Então, a criança ela tem uma proteção à sua volta naqueles andadores, né? E não estou aqui reprimindo quem faz isso, mas com base nos estudos, naquilo que todos nós aprendemos, nós vemos a importância desse desenvolvimento e o que isso vai gerar no futuro. Hoje nós pegamos jovens, adolescentes, adultos que têm dificuldade de praticar algumas atividades que nós colocamos. Então, vocês veem que o nosso papel ele é muito importante nessa questão do desenvolvimento motor, aquilo que nós vamos empregar nas nossas aulas e nas atividades para as crianças, e hoje antecipando o ensino da prática esportiva, que no nosso caso é o judô. Então a criança às vezes fica no andador, ela vai para lá, vai para cá, o pezinho fica mexendo lá embaixo, e isso impede a tonificação dos músculos das pernas, da musculatura, preparando essa criança para quê? Para ficar em pé e depois ela começar a andar. Então, criança que tropeça muito, criança que cai muito, não tem percepção, né? Noção espacial, noção de espaço, bate o corpinho, bate a mão, vai passar por uma mesa. Então, as fases do desenvolvimento motor, elas precisam obrigatoriamente serem desenvolvidas e praticadas, e cabe a nós, né, aliado à família, fazer esse desenvolvimento. Bom, a quarta fase é chamada uma fase motora especializada. Nesta fase, o movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas atividades motoras complexas presente na vida diária. Na recreação e nos objetivos esportivos, esse é um período em que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentemente exigentes. Bem, nós estamos aqui na fase de especialização do desenvolvimento motor. Assim como as outras, ela também tem a sua importância. Por quê? Porque aqui já fala de habilidades específicas, habilidades motoras especializadas. Então, uma criança, vamos pensar numa criança, né, e se algum adulto ou jovem adolescente estiver assistindo esse vídeo e pensando em ingressar no esporte, não se assuste, porque essas habilidades elas também serão desenvolvidas, mas a importância na sua fase específica da idade, ela ser desenvolvida, ela vai acarretar no futuro. Como eu comentei, o judô é um esporte muito complexo. Nós estamos tomando decisões a todo instante. Por exemplo, em uma luta, aonde eu seguro, como eu defendo, para onde eu ando, né? Há uma lei da física que toda ação tem sua reação. Então, de acordo com o que o meu oponente anda, o que eu vou fazer? Então, as ações e reações, e não só no judô, mas na vida diária, elas estão permeando-nos a todo instante. Então, eu estou dirigindo, estou andando, estou correndo, estou trabalhando. Então, isso vai gerar no futuro, ou problemas ou facilidades. Tem um sensei que, na prática do kata, uma curiosidade,
nós, ao longo, né, da prática esportiva do judô, nós desenvolvemos vários fundamentos, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, e um dos fundamentos é o Tai Sabaki, a movimentação. E um sensei da nossa região, ele comentou um dia que ele utiliza o Tai Sabaki no seu cotidiano. Então, quando ele vai pegar alguma coisa em uma estante, um livro, ao invés de ele girar ou torcer o tronco, ele vira totalmente o corpo para pegar um objeto. Então, vocês veem que essa prática, esse desenvolvimento, nós acabamos por usar depois na vida adulta. E essa habilidade especializada, ela só poderá acontecer se as outras fases elas também forem bem trabalhadas e desenvolvidas. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as habilidades motoras fundamentais. Elas são compostas por habilidades de locomoção, de estabilidade e manipulação. Aqui fica uma dica, né, para formulação das nossas aulas. Como eu comentei, as crianças nessa faixa etária, nós, na iniciação esportiva, nós colocamos atividades específicas do judô, sim, nós colocamos. Mas o mais importante é nós desenvolvermos primeiro essas habilidades, porque não vai adiantar nós ensinarmos uma maneira de segurar, uma puxada e uma técnica que são movimentos muito complexos. Se nós já temos dificuldade de controlar o próprio corpo, que dirá nós controlarmos, né, o corpo de outra pessoa? Então, desenvolvendo essas habilidades de locomoção, estabilidade, manipulação, por exemplo, estabilidade, né, parar em uma perna só. Depois, começamos a colocar exercícios pulando em um pé só. Nós sabemos que tem uma técnica, o Sotogari, que em algum dado momento, após aplicar, eu preciso me estabilizar numa posição correta para eu poder projetar. Senão eu não vou jogar, pode ocasionar lesão no meu oponente. Então essas atividades, né, que nós colocamos na nossa aula, elas vão ajudar a desenvolver, correr, saltar, rolar, coisas, né, que criança gosta de fazer e até de uma forma lúdica, e vai ajudar a desenvolver as habilidades fundamentais para que aí sim nós podemos colocar atividades mais complexas específicas do esporte. Vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo, que é essa capacidade, né, que o ser humano ele tem de captar, é o processo de aprendizagem propriamente dito. O cognitivo, ele faz com que nós recebamos uma informação, processamos essa informação e depois nós colocamos a ação em ação. Então, Piaget, ele, ao longo de estudos, buscou entender como se desenvolve a inteligência da criança. Para ele, ela se modifica junto com o crescimento do indivíduo, partindo de uma inteligência prática que ajuda o ser humano a se adaptar ao meio, para chegar à inteligência propriamente dita. É neste último estágio que a criança já consegue elaborar hipóteses, solucionar situações, problemas e praticar um raciocínio lógico. Assim, o desenvolvimento cognitivo se dá pela combinação de hábitos, reflexos inatos e experiências adquiridas a partir do contato com o meio. Então, a partir do contato com o meio, e através, né, do professor colocando atividades específicas, a criança ela vai desenvolver a parte cognitiva. E isso é desenvolvido, isso não é muito inato. A criança ela vai desenvolver esse processo cognitivo através de atividades que nós, professores, vamos colocar a ela. E ela tem 4 estágios. O estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Vou comentar em rápidas palavras, né, e
alguns deles apenas, por exemplo, o sensório motor, entre os 18 meses e 24 meses de idade de uma criança. Então, quando nós colocamos algumas atividades, isso já voltado, né, para as famílias, os pais, a criança ela começa a usar a parte sensorial. Uma das habilidades que a criança ela vai desenvolver nessa parte cognitiva é quando ela começa a ter o visual. Então, o ser humano ele tem os seus sentidos, né? Um dos sentidos do ser humano é a visão, e através disso ele vai começar a ter uma percepção. Nós bem sabemos que existe hoje objetos, né, que colocamos no berço de uma criança, por exemplo, e através desses objetos, ela começa, né, a querer pegar, a tentar alcançar, e com isso ela vai desenvolvendo essa parte cognitiva. Um outro ponto, por exemplo, o operatório concreto. A criança já nos 7, 11 anos, ela tem a capacidade da compreensão das regras. Então é quando nós começamos a colocar atividades e regras e elas vão entendendo, né? A percepção da criança, ela vai trabalhando essa parte cognitiva. Nós explicamos, nós mostramos isso na prática, então ela vai olhar, vai ouvir, ela vai raciocinar e ela consegue, então, colocar em prática. Nós bem sabemos que em uma área competitiva, e quando falo aqui competição, me compreenda que a competição ela é saudável, né? Por que saudável? Porque a criança ela compete, desde que ela tem por ser humano, ela compete. Nas nossas aulas mesmo, eu dou aula para crianças de 2 anos. Às vezes eu coloco atividades de engatinhar. Tem criança que chega primeiro e ela fala, eu cheguei primeiro. Então há uma compreensão das regras, né, nessa formulação do raciocínio cognitivo. Ela vê, ela ouve, processa e depois ela começa a colocar em prática. E bem sabemos que uma área de competição, ela tem as suas limitações. Ela começa a compreender que não pode pisar para fora da área, senão ela vai receber uma punição. Então, com isso, nós desenvolvemos o nosso raciocínio cognitivo e esse processo, ou seja, é como se fosse um computador, é um processamento dos dados que nós recebemos, pensamos e depois nós aplicamos. Bem, vamos um pouquinho agora para a parte prática, né? Quando do professor, né, recebe uma criança e nós temos esse papel fundamental. Eu venho de uma época, falar um pouquinho, né, do meu ingresso na iniciação esportiva, em que os pais eles colocavam a criança, né, simplesmente levavam e entregavam para o professor. Hoje nós precisamos fazer a criança gostar da atividade física. Um dia desses estava dando aula junto com meu irmão, até brinquei com ele, porque ele fez assim tanta brincadeira com uma criança para cativar a criança, que eu falei, Fernando, um dia nós acho que vamos precisar nos vestir de palhaço, né, para atrair uma atenção da criançada. Então nós hoje temos esse desafio, fazer a criança gostar do esporte, trazer atividades prazerosas para a criança. E quando digo atividades prazerosas, quero aqui desafiar os professores a não somente nós colocarmos atividades lúdicas, brincadeiras. Nós compreendemos que a brincadeira ela é necessária no desenvolvimento, todo esse desenvolvimento que nós comentamos é necessário através das brincadeiras. Inclusive, a Base Nacional Curricular Comum do governo, ele diz que a brincadeira ela deve fazer parte das atividades escolares. Mas trazer aqui um desafio para os professores, que não somente as atividades lúdicas, né, mas algumas atividades, por exemplo, de transpor obstáculos, passar por baixo de obstáculos,
trazendo desafios, né, para a criança, com que ela pratique de uma forma prazerosa o judô. Saber orientar para não criar traumas. Nós, como foi comentado, recebemos crianças hoje que têm muita dificuldade de desenvolvimento motor, as habilidades motoras, elas não foram bem trabalhadas. Então, nós temos hoje que orientar de uma forma muito cuidadosa para que eles não criem traumas. Já tivemos alunos que, por exemplo, ao praticar um rolamento, eles acabaram lesionando, né, clavícula, ombro, e não por falta de orientação, mas por falta de capacidade de percepção. Então, nós precisamos orientar, direcionar as atividades, colocar as mãos, né? A criança vai virar um rolamento, nós precisamos colocar as mãos para auxiliar essa criança. Quando eles começarem a projetar, também auxiliar na projeção, guiar, direcionar para eles entenderem o movimento como um todo. E não antecipar etapas, né? Muito mais do que a criança, o seu aluno, muito mais do que os pais dos alunos, eu, você, nós professores, queremos ver o resultado do nosso trabalho, isso é fato. O resultado do nosso trabalho é ver aquela criança, jovem, adulto ou adolescente, lutando, praticando o judô. Mas, por favor, não antecipe as etapas. Ele mal fez um ukemi, já vou colocar ele para lutar. Ele vai se lesionar. Então, precisa se desenvolver, né? Vou aqui colocar um outro comentário. Hoje, eu adaptei as aulas para que os alunos eles não fiquem presos somente às quedas. Eu venho de uma época, né, novamente comentando sobre uma experiência pessoal, que os professores deixavam os alunos as aulas todas. E eu aqui não estou reprimindo, né? Ou se você faz isso, não, isso não é errado, porque nós precisamos aprender as quedas e começamos por elas no judô, para que quando nós formos projetados, nós não venhamos machucar. Mas dá para nós colocarmos algumas outras atividades. Então, dividir a aula entre aprender a cair, aprender a cumprimentar, a fazer a saudação, aprender a segurar, dá para aprender a movimentar já durante as primeiras aulas, o ensino de uma primeira técnica sem projetar e sem ser projetado, e com isso nós fazemos com que o aluno participe de toda a aula sem antecipar as etapas. Ele faz um pouquinho de cada atividade. Então, nosso papel é fundamental nessa iniciação esportiva, fazendo com que a criança ela goste, faça de maneira prazerosa, sendo orientado, né, da forma correta e não antecipando as etapas. Bem, de forma prática, né, o judô ele tem, assim como todo esporte, ele tem os seus fundamentos ou rudimentos, e de forma prática nós precisamos colocar isso para a criança praticar. Então, eu vou falar um pouquinho para aulas com crianças. Nós dividimos esta aula entre 60%, 70%, 80%, até mais, em uma área de desenvolvimento motor, e esses 30%, 20%, 10% em uma atividade específica do esporte. Então, eu trabalho partes lá dos fundamentos do desenvolvimento motor fundamental, dos rudimentares, como atividades de locomoção, né, atividades de estabilização. Então, a gente corre, a gente imita bichinhos, animais, para fazer esse desenvolvimento ao longo desses 70% da aula, e lá pelos seus 30%, 20%, isso vai depender, é claro, da faixa etária. Um adulto mesmo, eu também coloco essa parte do desenvolvimento motor, mas mais como uma tonificação de músculo e também desenvolvimento das habilidades. E depois uma parte de 50%, 40%, 60% já especificamente do esporte do judô.
Mas para crianças, essa primeira parte é uma parte bem mais longa do desenvolvimento motor, e depois nós começamos com os fundamentos do esporte, no nosso caso, o Kihon, né, que é a postura, as formas de segurar. Então pede para a criança segurar no seu próprio judogi, na gola, na manga, na faixa. Eu, às vezes, dou nó em várias faixas, vários nós, e peço para ela desatar esses nós. Com isso eu já desenvolvo a manipulação, a apreensão. Com isso também ela já vai começando a aprender a segurar, né? Uma outra atividade que os antigos, os senseis, faziam muito, essa atividade de abrir e fechar a mão. Por que nós fazemos isso? Porque hoje eu vejo muitos alunos segurando no judogi com os dedos assim, ó. Então nós desenvolvemos a habilidade da criança de preensão, porque quando alguns ficam assim, ó, segurando na gola, não é dando joia, e nós sabemos que nós devemos usar todos os dedos, então nós praticávamos muito isso quando era criança. E é uma atividade, né, que a criançada gosta de fazer, para frente, para os lados, para cima, para trás, girando o punho para cima e para baixo, para os lados. E quando ela começar a aprender a segurar no judogi, ela não vai segurar assim na manga ou na gola, ela vai usar toda a articulação do dedo. E com isso, né, o fundamento ele fica muito mais desenvolvido e muito mais eficiente. Bem, vou falar um pouquinho da metodologia, já partindo para o final da nossa aula. Importante, atividades lúdicas, né? Colocar, sim, algumas brincadeiras, e criança gosta de brincar. Uma das brincadeiras que eu coloco é um pega-pega gelo, para quando a criança for pega, ela ficar congelada, e o coleguinha vai lá e descongela. Com isso, vai desenvolvendo também as habilidades, tomadas de decisão, noção de espaço, vou, não vou, pego, não pego. Atividades gerais do desenvolvimento motor, como a manipulação, locomoção, lateralidade e noção espacial. Eu mesmo faço as crianças imitarem a forma de se locomover de animais, né? O camelo, sapinho, caranguejo, atividades já que nós colocamos para os adultos e dá para colocar para as crianças, começando com o soldadinho, depois ele vai para o jacaré, o camarão ao contrário, camarão de lado. Então essas atividades que vão auxiliar no desenvolvimento motor, e já colocando atividades específicas também do judô, como o jacaré, na hora que você vai ensinar, no momento que você vai ensinar a criança a fazer uma imobilização, por exemplo, não é simplesmente segurar e imobilizar, não. Você tem que usar a atividade do jacaré. Atividades técnicas específicas do esporte, que já é a exposição ao esporte propriamente dito, né, usando dos fundamentos básicos, postura, saudação, né, que algumas palavras, alguns outros usam como cumprimento, né, que é urei ou urei-ho, a forma de saudar, a manipulação, segurar no judogi, a movimentação. Vamos falar ainda do início, as quedas, né? Bater as mãos, bater a mão de um lado, de outro, as pernas, e com isso nós vamos ingressando a criança no esporte, e quando menos ela esperar, ela já estará lutando. Bem, com isso nós finalizamos a palestra sobre iniciação esportiva. Espero que tenha agregado, né, alguma informação para o seu cotidiano, das suas aulas, do seu dia a dia. E quero aqui fazer alguns agradecimentos, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui compartilhando essa oportunidade, estarmos vivos. Agradecer a minha família, que são os meus pais, principalmente aí meu papai e minha mamãe, que me direcionou, né, para a vida. Meu papai que me ingressou no esporte, no judô, me ensinando tudo que eu sei hoje e ainda me ensina. Minha mamãe, que sempre esteve nos bastidores, mas
ajudando com os conselhos e com as orações. Meu companheiro de trabalho, que é o Sensei Fernando, ora divergimos, ora consentimos, mas estamos sempre trocando informações, estudando, às vezes seguramos um no judô do outro, perguntamos, questionamos, e com isso tentamos e nos esforçamos para crescer no conhecimento do judô. Quero agradecer minha família, minha esposa, meus filhos, pelo apoio que sempre me dão, e aos nossos senseis e responsáveis por esse curso, Sensei Calazans, o nosso delegado regional, também o Sensei Queiroz, né, que tem nos convidado para fazer esse trabalho, juntamente ao Sensei Claudino. Muito obrigado aos companheiros de trabalho, os bastidores que ficam aqui na tecnologia, e espero que vocês tenham um futuro próspero, né, e sejam abençoados no trabalho de vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Curso Despertar do Sensei 2024. Realização: Federação Paulista de Judô Vale do Paraíba, 2ª Região.